Então, voltei. Vamos ver se agora eu consigo. A Natasha mexeu na internet dela e a gente vai tentar mais uma vez, tá? Vamos lá. Olá, mais uma vez, gente. Vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue agora. Ó, Cheio entrou! de lugar, vamos ver. Isso aí. Vamos tentar, gente. É o que eu falei, é uma live importante, a gente tem que tentar um pouquinho mais. Bom, vamos lá, Natasha. Tá funcionando? Tá Tá? A gente tava... direitinho agora? Oi? Tá Não, direitinho? agora tá. Eu tô vendo tranquilamente, tá? Não tá travando. Qualquer coisa eu sinalizo. Tá. E também, assim, preste atenção nos comentários que o pessoal tá sempre sinalizando, tá cortando, alguma coisa desse sentido. Vamos lá, gente, não vamos perder o foco. Então, eu tava perguntando, a última pergunta que eu fiz pra Natasha foi em relação à equipe. E assim, eu sei que diretamente a Natasha ela trata com as técnicas, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho da formação da equipe, como que Então, você faz essa captação, essa forma que você apresenta para os familiares, essas coisas. como a gente trabalha, como a gente é do interior, né? A gente é considerado o interior do Rio, né? Muitas vezes as empresas têm dificuldade de conseguir os profissionais, né? Eu digo físio, fono, e aí eles acabam entrando em contato com o enfermeiro, né, da equipe, né? E pede esses contatos também. Então a gente acaba influenciando também no restante da equipe. Mas o técnico de enfermagem realmente é função do enfermeiro, a escala do técnico. Entendi. É, bom, as minhas técnicas são antigas, né? É, Todo mundo sabe. Só não sai daqui, eu não deixo ninguém sair. ok. Agora, qual a função da Natasha depois, né, da enfermeira, depois que o home care já está implantado? Já recebi o meu paciente, ele já está em casa. Qual é a função da minha enfermeira, que você é uma enfermeira visitante? É assim que se chama? Visitadora, né? Supervisão. Então, no dia da implantação é um dia muito importante também, que é o dia que o enfermeiro tem que estar na casa, aguardando o paciente chegar, né? Junto com o técnico de enfermagem e montar todo aquele aparato ali para na hora que ele chegar. Né? Então, assim, cada paciente vai ser de um jeito, dependendo da complexidade dele. Então, a gente tem paciente de alta, a gente tem paciente de média, de baixa. Então, vamos colocar um paciente de alta complexidade, que é aquele que realmente o enfermeiro tem que estar. Então, é um paciente que é tráqueo, gastro, né? Às vezes dieta em bomba, então tem todo um aparato que tem que ser montado. Então, é bala de oxigênio, tem que ser testada, tem que ser montada, deixar pronta ali para qualquer intercorrência. A gente tem que saber que esse paciente que está sendo deshospitalizado ainda está chegando com uma instabilidade em casa, ele não está 100%, tanto que ele está indo para casa com home care. Então tem que estar tudo pronto ali para ele, né? E a gente tem que orientar aquele técnico ali também, né? Tá ali junto com o técnico na hora que o paciente chegar, para montar todo aquele aparato ali e ajudar, né? Às vezes também a gente tem a companhia do fisioterapeuta, né? Ainda mais com paciente que é de ventilação mecânica ou paciente que são traqueostomizados, né? A gente precisa também ali do suporte do fisioterapeuta, né? E daí para frente, o enfermeiro tem a função tanto acaba que o enfermeiro é o centro ali de tudo, né? Porque ele tem a responsabilidade de verificar o material, ele tem a responsabilidade de verificar a conduta técnica, de saber também como está essa equipe multiprofissional, se todos estão indo, se todos estão ali presentes fazendo a função, se algum deles está precisando de algum suporte. Ah, o fisioterapeuta está precisando de uma peça, de um ambu, de uma peça Y, de alguma coisa assim. Então, assim, ele também é o caminho para a empresa, para essas solicitações, para essas demandas todas, passa pelo enfermeiro. Além de toda a assistência ao paciente, né? Então, de cuidado com o paciente, de avaliar a lesão, de avaliar o paciente, ver o ósseo, ver como é que está a rotina desse paciente. Eu ainda tenho o fator família, né? Também, Lidar.
tem que acolher também. Assim, a nossa insegurança inicial, eu sei que demanda um tempo grande, né? Eu fiquei, na época, o João Vitor, ele não podia respirar de uma forma que para mim não estava dentro do padrão, que era o telefone. Então, assim, se adaptar, entender que, né? Porque o João, por exemplo, ele é um paciente que ele ficou 100 dias no CTI. Então, assim, eu não tive como estar acompanhando os tratamentos, o quadro do João, o dia a dia do João, dentro de um quarto. Para estar ganhar, assim, um entendimento do novo João. Né? Na verdade, o João foi um paciente de CTI, e do CTI ele passou uma semana num quarto do hospital, retornou para o CTI. Então, assim, foi tudo muito novo naquele momento, né? O João Vitor chegou em casa, ele chegou uma pessoa totalmente diferente, né? Que é até uma coisa... Quando eu estava falando, quando eu soltei o tema da live, e eu recebi algumas perguntas, principalmente da nossa primeira pergunta, que foi a diferença de uma deshospitalização para uma alta hospitalar. Então, para algumas pessoas eu comecei a conversar, falei, é totalmente diferente. E assim, eu tive um filho que saiu de casa aos 19 anos, no carro dele, né, falando, andando, se comunicando, e ele voltou um paciente, né, o João retornou para casa, um paciente, e assim, o que eu encontro nas conversas com pessoas que estão passando pelo que eu passei, é o que eu passo até hoje. Mas, assim, as pessoas que estão iniciando, normalmente a dificuldade da informação do novo paciente, né? Do seu novo filho, ou de um idoso que entrou no hospital, saiu de casa passando mal, de um AVC, por exemplo, e ele retorna um paciente pós-AVC. Então, assim, eu acho que eu vejo que muitas pessoas sentem a falta da informação. Sim, acontece muito. E o que acontece? A gente percebe que, vamos colocar assim, são pesos diferentes. Um paciente criança, por exemplo, quando ele chega lá na UTI, que a mãe está lá e que vai deshospitalizar para um home care, é uma mãe que vem muito mais informada, um pai, uma família que vem mais informada. Já o paciente adulto e idoso é uma família que realmente vem desinformada, vem sem treinamento, né? Vem sem esse acolhimento. Então, eu sinto que as crianças têm um acolhimento, a família da criança tem um acolhimento maior do que o paciente adulto e idoso, que eu acho que não deveria acontecer, entendeu? Eu acho que tinha que ser o mesmo peso, a mesma medida para ambos os pacientes. Mas a gente percebe, sim, essa carência no familiar dos pacientes adulto e idoso. Os pacientes que não são crianças, né? Adulto, idoso, né? A gente vê essa carência, desse acolhimento, do que você vai encontrar ali, né? Daquele paciente, daquele momento. Porque realmente é muito diferente. Por isso até que alguns pacientes não vão direto para casa. Sim. Entendeu? Alguns pacientes vão indo para um hospital de transição. Por quê? Porque a família não consegue entender esse novo, né? E acaba, às vezes o paciente vai para casa ainda muito emagrecido, com uma lesão muito grande, e a família não consegue ainda absorver aquilo. Mas sendo que aquele paciente ainda não é mais um paciente para um ambiente hospitalar. Então, ele vai para esse hospital de transição, que é um hospital que vai fazer um tratamento como se fosse em casa, intensificando a fisioterapia, fono, fazendo o tratamento da lesão, deixando esse paciente o mais próximo do que seria uma alta hospitalar, ou até uma deshospitalização, mas uma deshospitalização com um paciente mais forte, com um paciente mais preparado para a hospitalização.
Eu conheci um hospital de transição. Na verdade, o João já estava em casa. E eu fui conhecer esse hospital de transição porque me falaram que era uma clínica de reabilitação e que poderia aceitar o João. A gente sabe que o João não é um paciente de clínica de reabilitação, por isso que a gente tenta reabilitar em casa. Aí eu fui conhecer um hospital de transição e eu marquei um horário, eu conversei com uma coordenadora lá para poder tirar as dúvidas, né? Como as pessoas que me conhecem sabem que eu sou aquela pessoa que tem muitas dúvidas e eu tenho que tirar. Eu não consigo sair com dúvidas. Então, assim, eu fui para esse hospital para conheci o ambiente conversei com a coordenadora na época. Não temos hospital de transição em Macaé, perguntaram ali. Não, a gente tem no Rio e eu acho que vamos ter um em Campos agora, um hospital de transição em Campos. Tem em Niterói. Tem um em Niterói, que foi o que eu fui conhecer. Que até tem um em Niterói e tem um em Botafogo. Eu conheci o de Niterói. O que eu entendi, assim, uma das coisas que eu vi do hospital de transição, além dele ele dá realmente esse primeiro suporte para o paciente que está saindo de uma UTI e o familiar ele pode estar ali acompanhando esse que eu fui, eu poderia ficar com o João se eu quisesse levar o João para lá. Tem casos, o que eu entendi, né? Tem casos que a família trabalha, não tem espaço para montar um home care. Então, assim, é um ambiente que é mais humanizado. Ele é mais humanizado do que o hospital, né? Sim. Assim, é um trabalho um pouco diferente, tem os cuidados hospitalar, mas ele é mais humanizado. Assim, esse que eu conheci, eles foram, óbvio, mostrando a área do jardim, que é uma área muito bonita, onde o paciente pode pegar um sol. Aí me mostraram a parte onde o paciente ele faz a fisioterapia. Então, assim, né, o paciente ele é levado até esse ambiente para poder fazer a fisioterapia. Então, se torna, né, no caso das pessoas que não têm qualquer condições de estar fazendo essa primeira etapa dentro de casa... Toda uma estrutura. Exatamente. Eu achei assim, interessante. Não foi o meu caso no momento, não é, né? E eu vejo que fora do Brasil, né, vejo estudos que o hospital de transição fora do Brasil funciona muito, o pessoal usa muito. No Brasil ainda é pouco falado. Eu acho que teve um aumento dessa questão desse hospital no Covid, né? Fiz algumas leituras e eu vi que teve um aumento no Covid, no pós-Covid, para alguns pacientes que ficaram bem debilitados. Mas enfim, né? Eu acho que tem coisas que passou pelo a família foi um paciente que iria para um home care, mas sendo que a família não tinha uma estrutura no ambiente residencial ainda, e ele acabou indo para o hospital de transição até a família organizar esse ambiente e depois ele foi para casa. Não temos hospital de transição pelo SUS no Brasil. Não. Né? Não temos, eu até fiz uma pesquisa em relação a isso. Tem hospitais que sim aceitam plano de saúde. Né? Tem vários. Esse que eu fui conhecer, ele aceita plano de saúde. Alguns hospitais de transição que são home care também. Por exemplo, a Geriatrix, ela é um home care, mas ela também tem um hospital de transição. Entendeu? Tem alguns pacientes que são avaliados no hospital e vão direto para o hospital de transição. Até quando eu conversei com a pessoa desse hospital, ela até falou assim, mas o paciente já saiu do hospital, já teve alta hospitalar, ela até estranhou. Aí ela, não, então você pode vir conhecer para você entender um pouco da dinâmica, mas ela estranhou porque ele já estava em casa. Sim. Então, eu anotei aqui algumas coisas que, assim, que eu acho que a gente pode estar passando pro pessoal que está assistindo, né? Tem coisas que eu só descobri no decorrer, quando eu já estava há algum tempo em casa. E, assim, uma das coisas que eu descobri, que, assim, eu tento passar para todo mundo, por exemplo, na nossa região, não é da área da enfermagem, mas eu acho que dá para ser abordado, o que eu vou falar. Na nossa região, por exemplo, a gente tem uma queda de energia horrível. Verdade. Então, assim, eu percebo que muitos pacientes não sabem que a gente tem direito de solicitar um gerador. Um gerador, sim. Né? E eu acho que foi você que me passou essa informação. Foi? Sim,
É feito um laudo médico enviado até a Enel, né? E os pacientes têm direito a um gerador. Né? Tem muitos pacientes que não conseguem ter um gerador em casa ou que a Enel não disponibiliza, mas eles têm direito ao paciente vital, né? Então, quando acaba a luz, a Enel é obrigada a levar um gerador para casa desse paciente até ser resolvida a questão da luz. Eu utilizo, né? O João, ele é um paciente vital. Então, existe um cadastro dentro da Enel e, assim, funciona. Eu acho que são coisas que eu acho que é legal a gente deixar essas dicas, porque às vezes a pessoa fica transtornada quando acontece isso. Nem todo mundo tem essa informação. Coisas que eu também acho que é bem interessante, que eu acho que você pode estar passando melhor a informação, é em relação à troca do bottom dentro de casa. Troca do bottom, troca da tráqueo. Tem pacientes que ainda são bem relutantes com relação à troca da tráqueo em casa. Mas eu acho que eu falo para todos os pacientes que é até a primeira vez, que quando troca a primeira vez em casa, ninguém nunca mais quer ir trocar no hospital. Entendeu? Porque o medo de trocar aquilo, né, em casa, acontecer alguma intercorrência, né, como é que a gente vai fazer? Então eu acho que a família fica muito com muito medo, mas é um procedimento que às vezes é um procedimento muito rápido e que o ambiente da residência é um ambiente muito mais limpo, com muito menos risco para o paciente do que um ambiente hospitalar, né? Então, assim, a troca do bottom geralmente a gente faz de 6 em 6 meses, dá para ser feito em casa sem problema nenhum. Quando o bottom estoura também, a gente tem algumas outras... tem a sonda Foley que pode estar substituindo provisoriamente, né? Então, isso tudo também é importante a família saber, até mesmo porque às vezes acontece e o enfermeiro não está lá naquele momento, entendeu? Então, é importante a família e a equipe técnica tá sabendo o que fazer naquele momento, né? Porque às vezes estoura, sai e aí, agora, meu Deus, pronto, instalou o caos ali naquele momento, né? Então, assim, orientar a família. Vamos colocar de volta no lugar, pode continuar alimentando até o enfermeiro chegar e poder fazer essa troca, ou colocar um outro dispositivo, que a gente geralmente usa uma sonda Foley como provisória, até, né, a chegada do novo dispositivo. Aqui eu nunca fiz uma troca de tráqueo ou bottom em ambiente hospitalar. Né? O João, desde quando ele veio para casa, desde quando ele fez a primeira troca da traqueostomia, já foi em casa. Assim, a Natasha me passou muita segurança, que era um procedimento muito tranquilo. E assim, eu acompanho todas as trocas, né? Faço vídeos de todas as trocas, porque assim, tem família que eu percebo que tem essa resistência, e quando me perguntam, né? Mas você faz. O João realiza essa troca em casa? Eu falo, realiza, gente, ele realiza. Cara, é um procedimento que não dura 1 minuto para você poder realizar, é muito rápido, né? Graças a Deus, eu nunca precisei tirar o João Vitor e nunca tive nenhum problema com essa troca, com nenhuma troca de dispositivo. E eu acho que é válido, né, deixar essas dicas. Então, a Natasha, é uma das coisas que eu também ia perguntar para a Natasha, além da parte da enfermeira, do home care e tudo, a Natasha, ela cuida também de lesão, né, Natasha? Ela faz essa parte, como ela já falou, ela trabalha também com laser. Natasha, tem um paciente que está saindo do hospital. E a gente sabe de como o laser funciona para esse paciente. Eu consigo colocar isso também num pedido médico? Eu consigo esse trabalho? Então, essas tecnologias ainda não são muito utilizadas no home care, entendeu? É muito difícil, a gente ainda não conseguiu ultrapassar essa barreira, né? E mesmo que a gente consiga provar que isso é um ganho enorme e que essa ferida vai fechar com um tempo muito menor do que o tratamento tradicional, a gente ainda não conseguiu ultrapassar essa barreira. Hoje, a gente até tem muitos médicos que já se atualizaram e entendem bem de laser terapia, de ozônio terapia, mas a gente ainda tem muita resistência nessa questão médica, né? De transcrever um pedido de laser terapia. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ainda tem. Acaba que esse serviço acaba sendo particular, né?
Porque as famílias abraçam mais do que o próprio, né, colega de trabalho, né? Então, acaba que a gente tem muito mais as famílias abraçando essa tecnologia, né? Essa ciência que a gente sabe que funciona muito bem. É um método, é uma tecnologia, né, que não é mais tão nova assim. O laser já tem algum tempo aí no mercado. E não funciona só para lesão. O laser hoje é utilizado na fono, é utilizado na físio, é utilizado, né, numa vasta multiprofissional, o laser hoje. A gente trabalha com ele Né? até para imunidade, né? Sim, para imunidade, né? Para imunidade, para lesão, para disfagia, para diminuição da cialorreia. Então, hoje, João, o laser hoje é utilizado por toda a equipe aí, né? Pela fono, pela fisioterapia, pela enfermagem, por todo mundo. É verdade. Na verdade, o João teve uma lesão, né, que chegou a 14 centímetros. E foi uma lesão também profunda e tudo. E na época da alta hospitalar, eu ouvia o pessoal falando assim para mim, olha, paciente que tem uma lesão dessa forma é complicado. Normalmente essa ferida leva em média, essa lesão leva em média 2 anos para cicatrizar. Eu ficava assim, sério? Não pode. 2 anos, coisa e tal. Aí eu conheci, né, dentro do hospital eu conheci o laser e ele começou a realizar esse tratamento com laser no hospital. Então, assim, a lesão do João, ela levou 4 meses para poder fechar. Mas ficou sensível. Ficou uma região sensível, uma região que a gente luta até hoje, né? Ela não é aberta, mas é uma área sensível. Claro que hoje já estamos assim, já existe um conforto maior. A gente vê que a pele tá chegando já na coloração, mas às vezes tem um pontozinho de sacrifício, aí chama o laser. E realmente é uma área que nunca mais vai ter a mesma vitalidade do que a pele que era ali antigamente, né? Então, realmente fica uma área fragilizada, que às vezes uma urina mais ácida agride, ou acaba que ele tem uma diarreia, vai agredir também, né? Então, tudo isso a gente tem que ficar muito ligado, né, com relação ao cuidado dessa região. Essa região vai ter que ser cuidada pro resto da vida. Com certeza. E o João, então, ele teve na cabeça, no calcânio, na sacra, enfim. Natasha, como o nosso primeiro vídeo ele acabou se perdendo por causa no início a gente falou das modalidades. Modalidade? Não. Mas dos tipos de home care, né? Que tem. São 3 tipos que tem. Você falou no início? Então, no caso, a gente tem a internação domiciliar de 6 horas, a internação domiciliar de 12 horas, a internação domiciliar de 24 horas. E tem o atendimento pontual e o atendimento multiprofissional. O atendimento multiprofissional é aquele que o paciente precisa de fisifono, né? E nutrição, por exemplo. Depende de cada paciente. O atendimento domiciliar pontual é aquele paciente que tem uma lesão e precisa ser tratada, mas ele é lúcido, orientado, deambula, ou até não deambula, mas só tem a lesão, entendeu? Pontual. Então, o técnico vai lá, faz o curativo, né, e vai embora, né? Faz o atendimento. Ele tem um enfermeiro, geralmente, uma vez na semana, ou de 15 dias, para estar avaliando essa lesão. A internação domiciliar são, né, 6 horas, 12 horas e 24 horas. Isso depende da complexidade do paciente. E aí, por isso que a gente tem aquela tabela que, né, orienta a gente, que é a NEAD, né? Que diz a internação que esse paciente vai ter, né? Se é de 6, se é de 12, se é de 24 horas. Geralmente, pacientes de 24 horas são aqueles pacientes mais complexos, que tem dispositivos, tem gastro, tem tráqueo, né? Tem ventilação mecânica ou, né, uma ventilação mecânica ou intermitente ou contínua, né? O paciente já de 12 horas é aquele paciente que acabou ficando um pouco mais, né, de média complexidade, é um paciente de AVC, que tem uma GTT, que precisa de um cuidado maior.
E o paciente de 6 horas geralmente é aquele paciente que precisa de um banho e que a família não consegue, né, dar essa assistência, que tem uma lesão maior, mais grave. Então, precisa do auxílio de um profissional no banho e aí acaba sendo uma internação mais reduzida. Entendi. É assim, quando alguém vem conversar a respeito da dificuldade de estar recebendo um home care em casa, e às vezes acontece, é natural, gente. É natural. A rotina, a nossa rotina, o nosso dia a dia muda. Mas eu sempre falo, vai muito da forma que você vê. Então, assim, quando eu descobri que essa era a minha nova realidade, eu falei, cara, eu tenho que viver da melhor forma possível. Então, eu vejo o atendimento de home care como um atendimento assim, humanizado, né? Eu falo que o home care é um mal necessário, né? Que é uma invasão na nossa casa, mas a gente necessita daquilo, entendeu? Quem quer ter um home care? Ninguém quer ter. Todo mundo quer ter um paciente. Ninguém quer ter um paciente em casa, todo mundo quer ter alguém saudável, né? Mas tem coisas que, infelizmente, né, acontecem e a gente necessita. Então, eu falo que é um mal necessário. Eu encaro, assim, como realmente um ambiente humanizado. O João tá comigo, tá em casa, e assim, eu tenho a oportunidade de estar passando, tá ali o dia a dia com ele e com a equipe. Vamos realizar isso. E assim, como eu não consegui levá-lo para uma clínica de reabilitação que era no início a minha vontade, eu entendi que a minha vontade, infelizmente, não era o que poderia ocorrer naquele momento com o João. Então, eu trouxe esse ambiente para dentro de casa. E, assim, passo bem, eu realmente acho que dá para levar bem tranquilo. Você pode ter uma equipe próxima, entendeu? Que é o que eu tento fazer sempre aqui em casa. Mas, assim, eu acho que... aí, ó, perfeito. Home care é o mal necessário. Eu não encaro como mal necessário. Às vezes eu até uso essa palavra. Você é diferenciada. A sua casa é uma casa que acolhe. Então, eu acho que por isso que você, por esse seu acolhimento, o atendimento aí a gente chega aí, não parece que a gente está trabalhando, não parece que é um atendimento, parece que a gente está chegando na casa, em casa. Na casa da amiga, né? Como eu falo, todo mundo é amiga. Isso aí. Então, eu falo aqui, se tiver um café, vamos todo mundo tomar um café, vamos sentar, vamos conversar. Eu gosto dessa troca. Eu me considero parte da equipe. Eu tenho uma equipe que eu sou apaixonada e é onde eu chego com o João, todos elogiam muito. Eu falo, cara, eu tenho uma equipe maravilhosa. E assim, você tá comigo desde o início, você sabe que eu sou assim e eu sou grata à equipe que eu tenho. Problemas existem, isso é normal, somos 12 pessoas, cada um com um pensamento. Então, é natural. Eu vou te deixar à vontade, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu acho que assim, a gente passou por muitos esclarecimentos, eu consegui tirar as minhas dúvidas, pessoa cheia de dúvida, né, gente? E também tá tirando a dúvida de algumas pessoas. E agora eu vou deixar para você falar alguma coisa, se você tiver mais alguma dica para dar, mais alguma coisa para poder falar, fica à vontade. Aí depois a gente vai se despedir da nossa live, que é uma pena, hein? Tá legal o bate-papo. A Tamiris falou aí, as informações precisam chegar. Sim, as informações precisam chegar. Eu acho que hoje, eu vou te falar que nesses 10 anos aí que eu tô em home care, eu acho que hoje a gente tá num nível de informação, graças a Deus, bom. Porque muita gente nem sabia. Quando eu falava, você trabalha o quê? Eu sou enfermeira, trabalho em hospital? Não, eu trabalho em home care. O que é home care? Né? Eu acho que hoje o home care, eu tive um gestor que falou que o home care era um vírus e que a qualquer momento ele ia se espalhar e todo mundo ia querer isso. E eu digo que sim, realmente as famílias merecem, né? As famílias que têm paciente especial merecem isso. Porque nada como você ter um paciente sendo tratado com dignidade. E eu acho que todos os pacientes merecem essa dignidade que o home care traz, entendeu? Que é o atendimento diferenciado, o atendimento humanizado, um atendimento personalizado, entendeu?
individualizado. E eu acho que é isso que realmente todos os pacientes merecem, entendeu? Porque o João é o João, a Maria é a Maria, a Neide é a Neide, e cada um tem que ser tratado na sua individualidade. Coisa que às vezes a gente não consegue dentro de um ambiente hospitalar, nem numa clínica de reabilitação. Às Exatamente. vezes, né? E ali no home care a gente consegue entregar isso para o paciente, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Tanto para a família quanto para o paciente. É gratificante, tanto para a equipe quanto para a família também, ver aquele paciente ali evoluindo, entendeu? E às vezes piora, melhora, piora, melhora, mas a gente vê aquela evolução, a gente está presente ali, né? Eu né, nas minhas leituras e estou sempre pesquisando alguma coisa, principalmente quando é dia de live, para poder conseguir, né, tá conversando, enfim. Mas eu estava hoje até nos meus estudos vendo, né, que assim, a tendência é aumentar realmente essa questão do home care. Porque hoje as pessoas estão vivendo mais, né? Sim. Então, assim, quando tá idoso, que já tem alguma, né, fica debilitado, então você já tem essa tendência a ter né, um cuidador ou um home care. E tem o fator que a medicina também está evoluída. Sim, Então, demais. hoje, se salvam vidas o tempo todo, né? Então, por exemplo, o João, de repente, há 20 anos atrás, não teria sido salvo. Sim. Entendeu? A medicina evoluindo, tudo tem que seguir no fluxo, né? E é isso. E assim, sou grata por isso, por esses estudos, esse avanço na medicina, que hoje dá chance para pessoas como o João, né, de continuar aqui. Bom, Sim. Outra coisa que a gente chegou a conversar, eu acho que a gente acabou esquecendo de falar, é sobre os tratamentos que pode ser feito no ambiente de home care, né? Que às vezes muitas pessoas acham que assim, um antibiótico venoso, eu vou ter que internar, vou ter que ir para o hospital. Não, dá para fazer em casa. Mas o meu pai e minha mãe é muito ruim de veia, não consegue nunca achar. Vamos para uma hipodermólise, né? Que muita gente ainda não conhece, né? E é muito utilizado em pacientes idosos, pacientes que não têm um acesso venoso bom, em pacientes oncológicos. E essas informações precisam chegar realmente, né? Então, assim, um antibiótico dá para ser feito em casa, sim. Eu acho que a gente não precisa, né? Tentar o mínimo possível de hospitalizar esse paciente, né? Já que a gente tem esse suporte em casa, já que a gente tem toda essa estrutura, vamos utilizar, abusar dela ali, né? E eu acho isso muito importante, né? E a gente passar a saber o que a gente tem, né, ali que a gente pode utilizar. Então, sim, uma medicação venosa, uma medicação intramuscular pode sim ser feita em casa, uma hidratação numa hora de uma diarreia, né? O paciente acabou desidratando, desestabilizando. Vamos fazer uma hidratação, vamos fazer, né? Vamos fazer o que pode ser feito no ambiente hospitalar, mas que também pode ser feito no ambiente do home care, né? gente, eu lembro que quando eu ouvi a primeira vez esse acesso, que eu nunca consigo falar o nome, gente, é o meu trava-língua. Eu tenho alguns travas de língua, esse é um. E eu fiquei, assim, o João, ele realmente é aquele paciente que é péssimo de acesso. Péssimo. Eu já vi João dentro de casa sanfrado até na, Na jugular. e eu fico desesperada quando eu começo a ver que tá sendo muito furado e a gente não tá conseguindo. Eu sei que ele precisa daquele antibiótico, porque às vezes é uma bactéria, uma pneumonia, e eu tenho pânico da palavra hospital. Quando eu descobri esse acesso, gente, quando alguém vai passar, quando o médico vai passar antibiótico para o João, eu já fico assim, vamos olhar aqui na relação o que a gente pode passar? Vamos ver como é que pode ser? Porque também não são todas as medicações. Tem Mas tem várias, né? Tem muitas medicações. A gente tem bastante opções, mas tem alguns que realmente não são compatíveis com essa via, né? E a gente tem um manual de hipodermóclise e que a gente pode se guiar por ali. E o que eu acho bem interessante, que eu já até fiz vídeo, né? No Instagram do João Vitor tem vídeo, que a enfermeira ela pode capacitar a técnica Sim. para estar realizando, né?
É, o técnico já faz o acesso venoso, já é uma coisa que é de praxe deles, né? Geralmente, quando a gente está no ambiente hospitalar, são eles que realizam, né, esse procedimento. E a hipodermóclise também. O técnico, sendo capacitado, ele pode sim estar realizando esse procedimento, até que é mais simples até do que um acesso venoso. Muito, gente, muito. Eu já fala assim, né? Assusta, né? Fala, mas gente, na verdade. Falei errado, já fizeram em mim. Já fizeram na Lu. Faz aqui primeiro pra ver como é que é. Eu falei, faz em mim primeiro, que eu quero saber como que é. Então, assim, foi feito. Dói um pouquinho. Preciso ser realista. Mas olha só, é só no primeiro momento. Depois é muito confortável. E assim, que eu acho muito interessante, que ele pode ficar até 21 dias, é isso? Pode ficar até 21 dias, né? Até 30 dias pode ficar. Isso a gente utilizando o gelco, né? Então é um acesso que você fura uma vez e consegue fazer o ciclo inteiro de antibiótico, né? Não é igual o acesso venoso que você tem que ir de 3 em 3 dias, né? Ficar trocando ali e isso trazendo um desconforto para o paciente. Não, e é fácil de você observar. Você consegue identificar, às vezes acontece, ter que trocar, às vezes acontece com o João. De ter que trocar, mas assim, o João é um paciente que ele é muito movimentado o tempo todo. Então, eu não consegui realizar um ciclo de 21 dias só com um acesso, mas já consegui de mais de 10 dias, com certeza, entendeu? Mas enfim, eu sempre falo, quando alguém vem falar comigo, eu falo, gente, tem vídeo, olha, é muito tranquilo. A gente fez um vídeo de como é feito e a técnica, ela pode realizar. Então, eu fico muito tranquila, porque hoje eu consigo realmente realizar essas medicações dentro de casa, né? Um conforto, graças a Deus. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui que eu fui perdendo. Gente, eu enxergo pouco, né? Vocês sabem disso, eu sempre falo a mesma coisa. Pior é quando eu perco meu óculos. Mari, aqui, ó. Entrar é fácil, difícil é sair. Ó, muito legal essa live, essas informações precisam chegar a mais pessoas, é verdade, gente. Eu sempre deixo a live salva porque eu sei que nem todo mundo consegue assistir. E então, assim, a hora que a pessoa tem um tempinho, tá no seu carro, dá para ouvir. Às vezes o que a pessoa não consegue é fazer uma pergunta, porque aí já passou. Mas assim, eu sempre marco lá o Instagram da pessoa que fez a live junto comigo. Eu ainda falo assim, gente, tira dúvida. A pessoa responde, tá? Eu falo, não, pode perguntar. Às vezes eu vejo uma pergunta para mim. Na semana passada eu recebi algumas perguntas. A gente pode perguntar pro doutor André. Ele responde de verdade. Eu falei pro pessoal, coitado do doutor André. E eu falo de todo mundo, já eles respondem. Aqui falando, home care é dignidade para o paciente, com certeza. Muito. Com certeza. Só de você estar ali no meu caso, com o meu filho todos os dias, o tempo todo, porque é uma tortura quando você só pode ver uma hora do dia inteiro, você só pode ver o seu filho durante uma hora. Eu passei por isso. E é horrível. Então, o pessoal tá aqui falando bastante. E olha, Natasha, você é bem amada, hein? Olha, tem que dividir com gente, tá vendo? Muita gente aí aparecendo. Boa noite, enfermeira Natasha. Muito bom o assunto, muito legal. Pessoal, apesar de todos os problemas do início da live, né? Eu agradeço muito. Mas passou, gente. É o ao vivo, né? A gente faz o ao vivo, fazer o quê? No ao vivo tem essas coisas, é quase um jornal nacional isso aqui. Bom, então, Natasha, eu vou me despedir de você. Eu acho que assim, a nossa live foi muito produtiva. Eu acho que trouxe bastante informação. E eu agradeço muito, né? Porque vocês estão sempre tirando uma hora do dia de vocês. Eu sei que a rotina é cansativa. Eu conheço toda a sua correria, tá? Eu nem sei como é que você conseguiu ficar com esse telefone sem tocar. Não sei se conseguiu. Desligando as ligações. Vocês estavam escutando. Eu pensei muito, eu pensei, gente, a live com a Natasha vai ser a live mais difícil, porque o telefone dela não para. Mas vamos marcar outras. A data também foi difícil de conseguir, né, Lu? Senhora, foi. Então, agora como eu sempre faço no final, eu vou falar um pouquinho da live da próxima semana. Então, a live na próxima semana, dia 10, é isso? Dia 10. Vai ser com a fisioterapeuta Ana Paula. E a gente vai estar falando sobre
doenças respiratórias, doenças do inverno, meia estação, nessa troca de estação, que é uma fase muito complicada para os nossos pacientes. Verdade. Então, vai ser uma live bem interessante também. Acho que até agora só teve live interessante. Tá vendo? Então, isso, gente. Ó, quem quiser tirar uma foto, marca que a gente vai postar. Eu já estou falando que a Natasha vai postar também. Ó, um beijo, amiga. Fica com Deus. Obrigada pelo carinho. Adorei toda a nossa conversa. Acho que só trouxe, assim, muitas informações. Acrescentou bastante, tá? Ó, Ok. fica com Deus. Obrigada. Tchau. Nada, tchau, tchau.